Transgênicos são organismos vivos, normalmente plantas e animais geneticamente modificados. Com o avanço de engenharia genética, surgiu a possibilidade de alterar o DNA de alguns seres vivos, com o intuito de potencializar ou criar determinadas características que seriam inviáveis seres produzidas pela natureza. A modificação genética pode incluir diferentes tipos de técnicas, como a manipulação do DNA recombinante de diferentes espécies, fusão celular e hibridizações. A mitose é um dos processos de divisão celular que uma célula eucariótica realiza em 5 etapas, até a mitose completa. Esse processo costuma se dividir em 2 momentos. O primeiro relacionado com a formação de 2 núcleos e o segundo correspondente à citocinese. A primeira etapa é a interfase, que é o período que precede qualquer divisão celular, sendo de intensa atividade metabólica. A segunda etapa é a prófase, que é a etapa preparatória da célula para o início da divisão, ocorrendo assim eventos correlacionados ao período de interfase, essenciais para o ciclo celular. A terceira etapa é a metáfase, que é a fase de máxima condensação dos cromossomos e desfragmentação total da membrana nuclear. A quarta etapa é a anáfase, que é a fase de divisão onde ocorre a separação dos cromossomos duplicados. A quinta e última etapa, até a mitose completa, é a telófase, que é caracterizada pelo agrupamento e descompactação dos cromossomos em extremidades opostas. Por fim, podemos ver a mitose completa, que é a formação de 2 células filhas cromossômicas e geneticamente idênticas. Clonagem. No processo da clonagem, retira-se o núcleo de uma célula somática, pois contém todos os cromossomos da espécie. Depois, esse núcleo é implantado no óvulo anteriormente anucleado. Essa célula também, através das divisões por mitose, vai originar um embrião. E assim, iniciará uma multiplicação de células geneticamente iguais às células do qual foi tirado o núcleo, colocando esse óvulo em uma barriga de aluguel. Ele se transformará em um ser idêntico geneticamente ao seu doador. Mitose. Primeira fase, profase. Nesta fase, as células começam a se preparar para a divisão, e nesse momento que ocorrerá a duplicação do DNA e centríolos. Metafase. Aqui começa o alinhamento entre os pares formados na fase anterior. Nessa etapa, o DNA alinha-se no eixo central, enquanto os centríolos iniciam sua conexão com ele. Anafase. A divisão começa com os cromossomos migrando para lados opostos da célula. Metade vai para o lado e a outra metade vai... Antigamente, algumas sementes não resistiam a algumas pragas. Foi então que criaram os transgênicos. Mas o que será transgênicos? Passo a passo para se fazer um organismo geneticamente modificado é o isolamento do gene que se quer ingerir no organismo original.
Fazemos a clonagem desses genes em bactérias para obter milhões de cópias desses genes. Os genes precisam conter um marcador que nos permite identificar os organismos e, por fim, introduzir esse novo gene na planta. Para as plantas são usados o método bombardeamento de microprojeto. Utilizam pequenas partículas com genes. Introduzir o gás hélio que irá penetrar na célula. Outro método é utilizar a bactéria. Para isso, é só introduzir o gene no plasmídio da bactéria e depois colocar em contato com a planta. A bactéria irá infectar a planta e passar esse gene modificado para a célula. Selecionar aquelas que se tornaram transgênicos, cultivá-las para uma nova variedade melhorada. Possui resistência a herbicidas, doenças e insetos. Exemplo, o algodão, soja e milho, que já são comercializados.